Nós estamos aprendendo, a gente começou aprendendo como se iniciar bem o nosso ministério, aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Semana passada, o Maurício iniciou uma série de mensagens novas que nós vamos falar sobre os perigos do ministério. E você já entendeu que você tem um ministério, amém? Já entendeu que você tem um ministério, que Deus depositou algo especial na sua vida. Você é uma pessoa única. Estava até ontem conversando com os jovens que Deus ele não trabalha com uma forma, Ele trabalha com formas diferentes de atuar. Deus ele trabalha na multiforme sabedoria dele. São várias formas, várias maneiras. A religião disse que nós temos que ser iguais, ter o mesmo vestimento, o mesmo corte de cabelo, assim, não. Deus trabalha com várias formas, e na multiforme sabedoria dele, Ele tem nos abençoado, amém? Nós começamos a entender um pouquinho sobre a nossa identidade, quem nós somos em Cristo, que primeiro nós temos que ser, para depois servir. Primeiro nós entendemos quem nós somos, depois nós entendemos o nosso destino. Por isso que Deus trabalha primeiro a nossa identidade, para depois Ele nos dar um destino. Esse destino é o nosso ministério, aquilo que Deus separou para nós fazermos na terra. E Deus trabalha, quando a Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem, Ele trabalha com umas ordens em algumas coisas. Por exemplo, a salvação. Primeiro nós cremos, depois nós somos salvos, e depois nós partimos para as boas obras. É esse o processo. Eu creio, eu sou salvo e eu parto para as boas obras. Se a gente inverter as coisas, ela não funciona. Por exemplo, se eu tento alcançar a salvação através das boas obras, não dá certo. É a mesma coisa que eu tentar agir no meu ministério sem entender a minha identidade. Isso é um princípio espiritual. Por exemplo, eu não falo palavrão porque eu não posso. Não é isso. Eu não falo palavrão porque eu tenho a identidade de Cristo em mim. E se eu tenho a identidade de Cristo em mim, eu sou filho de Deus. E por ser filho de Deus, eu não falo palavrão. Porque eu entendi a minha identidade. E a minha identidade sarada vai me fazer ter atitudes saradas. Se eu tentar mudar o exterior sem antes mudar o interior, é o que a lei tentava. O que a lei fazia? A lei falava, você não pode fazer isso. Esse foi o tempo da lei. O tempo da graça, Deus fala que Ele não escreveria mais a sua lei em pedras, mas escreveria dentro do coração. E esse escrever dentro do coração é o Espírito Santo habitando em nós. Amém? O que Jesus falou? Aquele que olhar para uma mulher e cobiçar, em seu coração já pecou. O que ele estava falando? Está invertendo as coisas. A lei, ela mudava o nosso exterior, as nossas ações externas. A graça, ela muda nossas ações internas. E depois que ela muda a nossa ação interna, ela converte o nosso coração, nós mudamos as nossas atitudes externas. Deus não está preocupado em mudar as circunstâncias. Ele está preocupado em mudar o teu coração. Por isso que muitas vezes Ele coloca algumas circunstâncias que você não entende, mas Ele sabe, se isso mudar o seu coração, as circunstâncias mudam. Isso é cristianismo, daí não é religião. A religião vai falar para você mudar o exterior, o que a lei fazia. E a lei, quando Jesus olhou as pessoas que praticavam a lei, Ele olhou que vocês são um bando de sepulcros caiados. Por fora uma aparência bonita, mas por dentro só tem morte. E nós precisamos entender a graça, nós precisamos entender a nossa identidade. Entendendo a nossa identidade, nós começamos a mudar as nossas ações. E esse é um princípio espiritual, amém? E nós entendemos isso através daquilo que o Maurício falou. E toda vez que nós temos uma marca na nossa identidade, como aconteceu com Jesus, nós precisamos entender que Jesus é o nosso prumo. Ele é o nosso prumo. O que aconteceu com Ele, acontece com a gente. Quando Jesus tem uma marca na identidade, que Ele é batizado, Deus vem e fala, este é meu filho amado, em quem eu tenho meu prazer. Deus marca a identidade de Jesus, e logo depois Satanás se levanta e fala, se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. O primeiro ataque foi na identidade. E o diabo sempre vai nos atacar
identidade. Já viu quando alguém xinga o outro? Ele fala, você é um, e fala algo que ataca a identidade. Você sabe como dói isso? Quando um pai chega e fala, você é um burro com o filho, ou você é uma incompetente, você não consegue fazer nada direito, ele está atacando a identidade do seu filho. E isso é muito perigoso. Deus não se agrada disso. Nós precisamos entender isso. A Bíblia chega ao ponto de falar, aquele que chamar o seu irmão de tolo é digno do fogo do inferno. Palavras de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus protege a identidade dos seus filhos. E nós precisamos entender isso. Amém? Vamos continuar então? Abra comigo lá em Mateus 4, do 1 ao 7. Mateus 4, do 1 ao 7. Vou dar continuidade naquilo que o Maurício já estava falando. Mateus 4, do 1 ao 7. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus nos fala assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo os dias durado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo os transportou para a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com os pés em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós te pedimos nessa noite, doce amado Espírito Santo, nos traz a revelação daquilo que está por trás dessa palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, toma as nossas vidas uma vez mais, Senhor. Nós rendemos, Senhor, o nosso entendimento, o nosso intelecto ao Senhor, Senhor. E nós declaramos que o Senhor é Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Trata conosco essa noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Nós precisamos entender algumas coisas aqui. O diabo, ele sempre vai nos atacar quando nós estamos cansados. O diabo sempre vai nos atacar quando estamos cansados. Quando a gente está no gás, está ali, ele sabe que ele não vai conseguir te atingir. Ele vai te atacar quando você está cansado. E geralmente ele vai te atacar quando você está sozinho. Já escutou aquele ditado que andorinha sozinha ela não faz verão? Crente sozinho também não faz igreja. Por mais que a gente ache que pode ficar sozinho, sempre quando você estiver sozinho vai vir um ataque na sua mente. Por isso que nós fomos feitos para estarmos em comunhão. E quando nós não estamos em comunhão com os nossos irmãos, nós estamos em comunhão com Deus. Aí nós nos protegemos. Porque se a gente ficar sozinho, sem estar em comunhão com o Espírito Santo e sem estar em comunhão com os nossos irmãos, nós vamos ser com certeza atacados. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso, porque nós estamos numa batalha, amém? Nós estamos numa batalha e a nossa mente sempre está sendo atacada. Interessante que o diabo ele conhece a palavra de Deus, porque o diabo ele citou o Salmo 91 nessa tentação. Ele leva Jesus para o pináculo do templo e ele cita Salmo 91. E tem gente que às vezes deixa a Bíblia aberta lá no Salmo 91 achando que vai trazer proteção para casa ou alguma coisa assim. O diabo sabe tudo que está escrito na Bíblia. Ele sabe o que está escrito. A diferença dele para nós é que nós temos a revelação e ele não tem essa revelação. A Bíblia chega ao ponto de dizer que até os anjos eles se reúnem com nós para escutar a revelação que sai de nossas bocas, porque a revelação nem os anjos não têm. Esse é um privilégio nosso. Quando nós temos comunhão com a palavra de Deus, nós estamos tendo revelações que nem os anjos, nem o próprio diabo sabe.
Amém? Por isso a importância de não deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, mas sim ler, estudar, entender o que a palavra está dizendo. Amém? Termos comunhão com a palavra. A palavra de Deus, Jesus disse em certa feita que a palavra é espírito e vida. Então a palavra não é algo comum, ela é espírito. E nós nos relacionamos com ela. Ela é como se fosse uma pessoa, ela é espírito e vida, ela é viva. Você se relaciona com ela, você troca com ela, você conversa com ela. Porque a palavra de Deus, ela é espírito e vida, ela não é um livro comum, amém? Depois de atacar a identidade de Jesus e não tendo sucesso nisso, o diabo tenta outra investida. Ele leva Jesus lá para o pináculo do templo. O pináculo do templo ele tem mais ou menos 60 metros de altura. Era um lugar movimentadíssimo, onde tinha várias pessoas. Provavelmente alguns historiadores dizem que é o local onde jogaram Tiago, o justo, e mataram ele. Só que existem outros historiadores que dizem que ele foi martirizado a pedradas, mas alguns historiadores dizem que ele foi jogado de cima desse pináculo do templo. O pináculo do templo ele fica em Jerusalém. Nos 3 evangelhos, fora o de Lucas, você vai ver que ele vai falar sobre a cidade santa. Ele foi levado ao pináculo na cidade santa. Provavelmente Lucas, que fala que é Jerusalém, ele disse que é Jerusalém porque ele estava escrevendo a carta para Teófilo, e Teófilo não entendia o linguajar judeu, mas é o pináculo do templo, amém? Do templo dos judeus. Mas o que o diabo estava tentando? O que o diabo estava tentando ao colocar Jesus no pináculo do templo e falar: se jogue daqui, porque se você se jogar daqui, os anjos vão te recolher e você vai ficar tranquilo. O diabo estava tentando atacar Jesus no orgulho dele. Por quê? Porque ele elevou Jesus ao alto, colocou ele em um lugar super movimentado, que se ele se jogasse, os anjos iam acolher ele não ia sofrer arranhão nenhum. E o que ia acontecer? As pessoas iam olhar ao redor dele e falar: nossa, iam levantar ele como rei, ele seria servido. Só que Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. O diabo tentou atacar Jesus no seu orgulho, e Jesus precisou vencer isso. Ele precisou olhar aquilo e falar: não, eu não quero. Muitas vezes Deus nos levanta e coloca em lugares onde as pessoas nos veem, e as pessoas muitas vezes podem até nos admirar por algum talento, pela unção, ou por aquilo que Deus nos colocou. Só que nós precisamos ser tratados, e nós precisamos entregar esse orgulho aos pés da cruz, porque senão nós vamos cair, amém? O mesmo sentimento que Satanás caiu, ele tenta colocar no coração de Jesus. Abra comigo em Isaías 14. Isaías 14, do 11 ao 14. Eu vou falar vários versículos e eu quero que vocês abram a Bíblia, tá bom? Isaías 14, do 11 ao 14 fala assim: já foi derribada na sepultura a tua soberba. Essa palavra também pode ser traduzida por orgulho. Já foi derrubada a sepultura a tua soberba, como os sons das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó luzeiro da manhã, filho da aurora? Como foste cortado da terra, tu que derribastes as nações? E tu dizias em teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado dos nortes. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás, ele tinha uma roupa que ela tinha várias pedras, e alguns teólogos dizem que essas pedras foram criadas para ele. E ele era um luzeiro. Algumas traduções dizem Lúcifer, mas a melhor tradução é luzeiro. Ele era um luzeiro, ele era aquele que portava a luz. Mas da onde vinha a luz dele? A glória de Deus refletia
hoje, nós refletimos a glória de Deus. E em um determinado momento ele olhou para ele mesmo e ele falou: eu subirei, me assentarei e serei igual ao Altíssimo. Nesse sentimento de orgulho, de soberba que Satanás cai. E ele faz a mesma coisa na tentação contra Eva. O que ele fala para Eva? Fala: ó, se você comer da fruta, você vai ser igual a Deus. Só que lá em Gênesis 1 e 2, o que a Bíblia fala? Criamos o homem à nossa imagem e a nossa semelhança. Ele vendeu algo para Eva que Eva já tinha. Como ele caiu, ele faz a mesma coisa e reproduz a mesma coisa e continua sendo a mesma coisa. E ele começa a nos atacar nas mesmas coisas. Ele sempre vai usar a mesma estratégia, a mesma tática. E ele tenta achar um gancho de orgulho nas nossas vidas para nos prender. E ele fala: ó, se você fizer isso, você vai ser algo. Se você fizer isso, você vai ser algo. E ele sempre me manda você fazer para você ser. E com Deus é diferente. Nós já somos a imagem de Deus. Por exemplo, nós já somos abençoados, amém? Nós já somos. O que você precisa para fazer, para ser abençoado? Nada. Crer em Jesus. E nós já somos abençoados. Só que há uma teologia aí que diz que nós precisamos fazer um monte de coisa para barganhar com Deus e ter. É a mesma estratégia do diabo. Faça isso e aquilo para você ser igual a algo que você já tem. E nós ficamos correndo atrás da bênção, algo que nós já temos, e acabamos caindo e saindo do propósito de Deus. E nós precisamos entender essas coisas, amém? Olha o que Provérbios 16, 18 fala. Provérbios 16, 18. Abre comigo. Todos acharam? A palavra de Deus fala assim: a soberba procede à destruição, e a altivez do espírito procede à queda. Essa palavra soberba usada em Provérbios é a mesma palavra soberba usada em Isaías, é a mesma palavra, que pode ser traduzida por orgulho. Uma pessoa, ela sempre vai cair primeiro no orgulho. Houve um evangelista há uns anos atrás, o pastor Ailton deve conhecer, que ele era muito usado por Deus, era muito extremamente usado por Deus. E ele chegou uma vez numa conferência, tinha mais de 100 mil pessoas esperando para ouvir esse homem falar. E ele chega no estádio lotado tanto dentro como fora. Isso ele testemunhando, ele para e ele fala: Deus, o Senhor precisa do meu ministério para conquistar as nações. Ele fala: Deus, você precisa do meu ministério para alcançar as nações. Nesse ponto ele caiu. Depois de um tempo, ele contratou 2 pessoas para fazerem o que não deve, e ele ficou assistindo. Um grande homem de Deus, foi usado poderosamente por Deus. Mas antes, ele caiu antes que acontecesse isso que ele fez, que é igual a pornografia nossa hoje. Antes de ele cair nisso, ele caiu no seu orgulho. Antes de cair nisso, ele caiu no orgulho. Um ministro, quando cai, ele cai primeiro no orgulho. Uma pessoa, quando cai, ela cai primeiro no orgulho, porque a altivez, o orgulho, ele precede a queda. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Nós precisamos entender isso. E a função de Satanás hoje na terra, a função do diabo, às vezes a gente acha que ele quer nos deixar miserável, às vezes a gente acha que ele quer nos deixar pobre, isso ou aquilo. Não. O que o diabo mais quer é produzir o caráter dele em nós. Assim como o Espírito Santo produz o caráter de Jesus em nós, a tática do diabo é querer produzir o caráter dele em nós. E o caráter dele é um caráter orgulhoso. Sabe por quê? Orgulho não tem a ver com posição social, assim como humildade não tem a ver com posição social.
Existem muitas pessoas extremamente ricas que estão extremamente humildes, e existem pessoas extremamente pobres que são extremamente orgulhosas. O romanismo, que é a cultura que pegou o Brasil, ele colocou humildade é igual a miséria, e isso não é verdade. Eles ensinaram para nós que a pessoa humilde é aquela pessoa pobre, e isso não é verdade. O orgulho, ele independe de classe social. Ele independe de classe social. E a ideia de Satanás é produzir isso em nós, reproduzir o caráter dele em nós, que é um caráter orgulhoso que não aceita as coisas de Deus, que quer uma independência de Deus, que quer andar sozinho. E nós não podemos perder isso, nós precisamos entender isso. Conta-se a história que existia um certo menino, um jovem ministro, e ele foi para o deserto. E ele ficou 40 dias no deserto, jejuando e orando. E Satanás falou para os seus demônios, falou: vai lá e tenta esse homem, vamos tirar ele da presença de Deus. E os demônios chegaram para ele, começaram a tentar colocar pensamentos de mulheres na mente dele. Ele repreendia, falava: não, eu não aceito, eu não quero isso. E os demônios começaram a tentar atacar esse ministro, e ele não aceitava, ia se desviando. Os demônios voltam e falam para Satanás, falam: nós não conseguimos derrubar ele está firme no propósito. Satanás fala: espera só um minuto que eu vou mostrar como faz. Satanás para no ouvido desse jovem ministro e fala: agora estão ordenando teu irmão ministro no teu lugar. Ele se levanta e fala: como? Eu sou o homem espiritual da casa, eu sou aquele que está jejuando, eu sou aquele que está buscando em Deus, eu sou aquele que é mais do que meu irmão. Aonde que Satanás pegou esse jovem ministro? No seu orgulho. E isso se chama orgulho religioso. E nós começamos a andar nesse caminho de orgulho religioso, e começamos a olhar para os nossos familiares e falar: eu sou mais do que você, eu entendo muito mais da Bíblia que você tem que aprender comigo, porque eu sei mais da Bíblia do que você. E nós entramos nesse caminho e começamos a julgar as pessoas dentro da igreja, falando: fulano de tal não é espiritual, ele tem que aprender comigo. E esse orgulho religioso tem pegado várias famílias, várias pessoas, e tem destruído famílias. Filipenses 2:3, agora não precisa abrir, a Bíblia fala assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo. O orgulho religioso nunca vai fazer você considerar o seu irmão superior a você, porque você vai ser sempre melhor que ele, ao teu ponto de vista. Você vai ser sempre superior à sua esposa, você vai ser superior ao teu marido. Por quê? Porque eu sou melhor. Porque o orgulho religioso me pegou e eu acho que eu sou melhor. E nós esquecemos que nós somos farinha do mesmo saco. Se a graça não viesse sobre nós, querido, nós seríamos farinha do mesmo saco. O mesmo sangue de Jesus que foi derramado pela sua vida foi derramado pelo teu marido, pela tua esposa. Aquilo que você aprendeu em Deus é graça de Deus sobre a tua vida. E se você aprendeu algo rápido demais, ou aprendeu algo a mais que os outros, não é para você se orgulhar, é simplesmente para você lavar os pés dos seus irmãos. Jesus era o homem que mais sabia das coisas com relação ao reino de Deus. E o que ele fez? Lavou os pés dos seus irmãos. E muitas vezes a gente acha que o erro sempre está no outro. Ah não, porque se meu marido mudasse, minha esposa mudasse, o pastor mudar. Não. Isso foi o que aconteceu com Eva. Deus aborda Adão e fala: Adão, o que você fez? Ah, foi a mulher que você me deu. Eva, o que você fez? Ah, foi a serpente. O orgulho religioso nunca vai dizer que você está errado. Você sempre vai dizer que você está certo. E o orgulho religioso pega todo mundo, querido. Pega todo mundo. Pega todo mundo. Eu costumo falar que a gente sai muito rápido de gentil para judeu. Antes a gente era gentil, ok? A gente era gentil, não conhecia Deus, estava separado. Daí a gente conhece Deus, a gente vira o quê? Judeu. Aquele que fica acusando, brigando, batendo nos outros.
Mateus 11, 29. Jesus fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Precisamos buscar esse coração humilde, sabe? Jesus, o maior homem que já pisou sobre a terra, ele fala: bem, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. As duas características que Satanás perdeu na queda, que ele não é mais manso e ele não é mais humilde. E foi as duas características que Adão e Eva perderam na queda. As pessoas nunca mais foram mansas e as pessoas nunca mais foram humildes. Por isso que a Bíblia fala: na ira do homem não vem a justiça de Deus. Porque nós precisamos ser mansos e humildes. Chega um ponto na vida do crente, do cristão, daquele que anda com Jesus, que ele tem que largar os seus direitos. Ele tem que entregar os seus direitos na cruz. Porque se a gente não entregar os nossos direitos na cruz, nós nunca vamos ser mansos e nós nunca vamos ser humildes. Porque se alguém te passar para trás, você vai correr atrás do quê? Dos teus direitos. E na ira do homem não vem a justiça de Deus. E sabe o que isso significa? Alguém me passou para trás. Alguém me passou para trás. Eu não me iro, eu descanso em Deus. Mas Deus não vai pesar a mão sobre aquela pessoa. Sabe por quê? Qual que é a justiça de Deus sobre as nossas vidas? Amor e perdão. Sempre quando alguém te passa para trás, a justiça de Deus vem em amor e perdão. Eu amo essa pessoa e eu perdoo. Eu não descanso em Deus esperando que a ira de Deus caia sobre a vida da pessoa. Não. Eu largo os meus direitos e eu começo a orar por aqueles que me perseguem. E eu começo a reproduzir o caráter de Jesus. Amém? Aprendei de mim que sou manso e humilde. E Jesus vai fazer de tudo para arrancar o orgulho de nós. Lá em Marcos 7, do 25 ao 29, tem um grande exemplo disso. Jesus ele bate de frente com uma mulher sírio-fenícia. Em Marcos 7, 25 ao 29, a palavra de Deus fala assim: porque logo certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, ouviu falar dele e veio, prostrou-se aos seus pés. Ora, a mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Respondeu-lhe Jesus: deixe que primeiro se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, replicou e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele disse: por essas palavras, vai, o demônio saiu de sua filha. Se você for estudar a história das pessoas que eram gregas, sírio-fenícias, eles eram um povo arrogante. Essa mulher deveria ser extremamente orgulhosa pela classe social que ela vivia. Quando Jesus chama ela de cachorrinho, Jesus estava o quê? Confrontando as raízes de orgulho dela. Jesus chama ela de cachorro. Você já parou para pensar? Jesus chamou essa mulher de cachorro. Jesus confrontou essa mulher chamando ela de cachorrinho. Mas por que Jesus fez isso? Para que o orgulho dela saísse. Saindo do orgulho dela, ele poderia acionar e ativar um milagre sobre a vida dela. Só que ele precisava que o orgulho saísse. Ele precisava, ele fez isso consciente, ele precisava. E Jesus faz de tudo em nossas vidas para que o orgulho saia. A Bíblia fala em Provérbios que mais vale a repreensão franca que o amor encoberto. Muito mais vale a repreensão franca que o amor encoberto. E Jesus é a característica de Provérbios. Quando você lê Provérbios, você está lendo o caráter de Jesus. Jesus é a manifestação exata do que estava acontecendo em Provérbios. Todas as qualidades citadas em Provérbios são as qualidades do caráter de Jesus. E Ele vai confrontar as nossas vidas. Deus é amor? Ele é amor. Mas o amor, Ele confronta muitas vezes. O amor, Ele vem e confronta. Por quê? Porque é necessário que o orgulho
orgulho saia das nossas vidas. Porque senão pode demorar 10, 15 ou 20 anos, se nós não largarmos o orgulho, nós vamos cair, porque o orgulho precede a queda. Jesus aplicou um princípio na vida dessa mulher que está lá em Mateus 23:12, pode deixar que eu leio aqui. Qualquer coisa que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Esse é um princípio. Jesus precisou ativar esse princípio na vida da mulher. Quando ela se humilha e fala, até os cachorrinhos comem o que cai debaixo da mesa, Jesus pegou e exaltou ela. Exaltou a tal ponto que hoje nós aprendemos com as atitudes dessa mulher. A salvação, ela utiliza o mesmo princípio. Por quê? Porque o homem todo orgulhoso, ele tem que se esvaziar e falar, eu não sou capaz de alcançar Deus, eu me humilho, e depois que eu sou humilhado, eu sou exaltado à imagem e semelhança de Jesus. Vocês conseguem entender? Isso é um princípio espiritual. Toda vez que nós nos humilhamos, Deus nos exalta. E a salvação, ela só acontece depois que o homem cai na real e fala, é impossível eu agradar a Deus, por isso que eu me humilho debaixo da cruz de Cristo, e essa mesma cruz me exalta. Jesus foi humilhado numa cruz, depois ele teve o nome exaltado acima de todo. É um princípio espiritual, ele vale hoje nas nossas vidas, e nós precisamos entender isso. Eu queria chamar a equipe de louvor para subir aqui em cima. E nós precisamos entender esse princípio. Nós precisamos nos humilhar. Só que essa humilhação, ela dói. Algumas vezes o confronto, ele é muito dolorido. Ser confrontado, às vezes, em algo que nós estamos errados, ou em alguma atitude nossa, é muito doído. A pessoa sabe, ela aprende com os erros dos outros, amém? A pessoa sabe, ela não precisa errar para aprender, ela aprende com o erro dos outros. Quando eu fui batizado no Espírito Santo em 2003, e Deus começou a mudar o meu estilo de vida, as coisas que eu fazia. Eu comecei a conhecer quem era Deus, e eu comecei a aprender algumas coisas muito rápido. Eu comecei a crescer muito rápido dentro da igreja. A gente viveu muito tempo junto, desde a adolescência nós crescemos juntos. E eu comecei a trabalhar com libertação, e eu expulsei muito demônio aqui, desde novo. Eu expulsei muito demônio na minha vida. Eu ia nos lugares, as pessoas me chamavam, às vezes eu entrava dentro da casa, a pessoa caía endemoniada, não precisava nem orar. E eu fui aprendendo muito rápido algumas coisas. Eu fui desenvolvendo muito rápido. Uma vez a gente foi no Largo da Ordem, é um lugar em Curitiba que é mais ou menos parecido com a rodoviária velha, um lugar meio sombrio, assim, sabe? E a gente foi lá e a gente estava em 300 pessoas, 9 igrejas, e nós fizemos um ato profético. Nós fizemos um evangelismo, nós tomamos a ceia, derramamos o vinho no chão, simbolizando o sangue de Jesus que estava lavando aquele local, e foi um tempo maravilhoso. Ali aconteceram libertações, aconteceram algumas coisas, a Agnes estava junto comigo. Depois nós fomos todos para a casa da minha mãe, porque a casa da minha mãe era o local de encontro dos jovens. Ficamos todos lá na casa da minha mãe, comemos umas esfigas, choveu muito aquele dia, chovendo, a gente fazendo ato profético, loucura mesmo. Estávamos lá na casa da minha mãe, depois os jovens foram embora, e deu umas 4 da manhã. Eu escutei falar assim, Rineu. Eu pensei, alguém esqueceu chave, alguma coisa, e fui buscar, atender. Um amigo meu falou, Rineu, Bruno quer falar com você. Era um amigo de infância. Eu falei, o que ele tem? Ele falou assim, eu acho que ele está com o rosto, ele está esquisito. Eu cheguei lá no carro, falei, Bruno, o que foi? Ele falou, você que é o Rineu? Eu falei, sou. E eu falei, desce, demônio, fica de joelho com a mão para trás. Ele desceu, ajoelhou, colocou as 2 mãos para trás e apontava na mão. Eu falei, vamos lá para dentro de casa, porque se a polícia parar aqui, era 4 horas da manhã, vamos
Falei, vem demônio, me segue. Ele veio com os braços para trás, parou dentro da minha casa. Falei, fica de joelho com a mão para trás. Liguei pro meu irmão, falei, vem para cá que eu estou fazendo uma libertação. Meu irmão veio, daí minha mãe estava lá tentando falar com o Bruno, que era amigo dele. Falei, mãe, tá endemoniado, deixa ele aí, quieto. Deixa ele. Ele parou para mim assim, ele olhou assim para mim e falou, eu vi o que você fez lá. Isso é forte. Você é forte. Ele falava assim para mim, você é forte. E eu peguei, expulsei aquele demônio, mandei ele embora, porque ele falou assim, eu vi o que vocês fizeram no largo da ordem. Eu perguntei para essa hora onde vocês estavam. Eles falaram, nós estávamos lá no Batel, que ninguém sabe o que é largo, ele está falando do largo da ordem faz tempo, de ninguém sabe o que é isso. E ele falou, você é forte. Outra vez, em outra situação, eu estava expulsando, manifestou um demônio, eu fui orar pela pessoa, o demônio parou assim, olhou para mim, você é forte. Em outra, pessoas diferentes, em outra situação, fui eu e 3 pastores mais velhos. O meu pastor guarda, eu sempre me emociono porque é como um pai para mim. Ele estava junto e no que nós entramos na casa, ele falou, vocês 3 podem ficar de lado, ele eu não quero aqui dentro. E ele falou para mim, você é forte. Meu pastor me encostou em mim e falou, você sabe onde ele está querendo te derrubar. E ele começou a me repreender a partir daqui. Uma vez ele estava pintando a quadra de futebol da igreja, e daí outro pastor, que hoje ele é pastor, mas não era, eu discipulei ele um pouco, daí agora ele é pastor. Ele estava aprendendo as coisas de libertação e ele chegou para mim, nossa, eu fui lá no Verna, numa igreja lá, e manifestou um demônio, e ele estava todo feliz, né? O ar estava abaixado, pintando assim, ele só olhou para mim, viu? Como não precisa de você para manifestar demônio. E aquilo doeu em mim. Sabe, aquilo doeu, eu falei, por que o ar não está brigando comigo? Por que ele está me travando? Por que ele está travando meu ministério? E eu comecei a imaginar, meu pastor deve ter ciúme de mim, porque isso, porque aquilo. E eu comecei a achar que eles estavam me travando. Eu comecei a achar que os pastores mais velhos, eles não sabiam de nada. Quem sabia era eu, porque onde eu ia, eu manifestava demônio. Os pastores não sabem. Eles estão me barrando. Eles estão me barrando. Eles estão me barrando. E eu preciso fazer algo, preciso crescer literalmente, eles não deixam. Só que a Bíblia fala, um dia eu li lá em Timóteo, que a Bíblia fala que o presbítero ele não pode ser novo, para que não caia no mesmo pecado que caiu Satanás. E hoje eu vejo como o meu pastor me protegeu. Eu vejo como ele me amou, como ele me confrontou. Minha esposa sabe quantas vezes ele me confrontou e foi doído. Quantas vezes ele chegou para mim e me repreendeu e foi doído. Quantas vezes ele me deixou de lado, ele deixava de lado de propósito. Para quê? Para que o orgulho saísse de mim. Eu não estou aqui para comprar o dedo para ninguém. Quando eu prego isso, foi porque Deus pregou para mim primeiro. Eu brinquei com os jovens, eu sempre vou para o quarto de escuta orar e eu apanho de Deus, depois eu venho para os outros também. Porque eu não gosto de apanhar sozinho. Essa mensagem eu preguei para mim mesmo, há anos atrás. Eu comecei a buscar e Deus falou, se você não morrer, se o orgulho não sair de dentro de você, você vai perder o melhor do ministério. Sabe qual que é o melhor? É a gente ser como criança. Sabe? Aquela segurança de Deus, você poder deitar no colo de Deus, poder falar, Deus, é Deus que faz. De eu estar na frente de um monte de pessoas aqui, até minha esposa perguntou, você está nervoso? Eu falei, não, é Deus que faz. Eu sei das minhas limitações. Eu quando me converti, eu não sabia falar, eu tinha medo de microfone. E Deus falava, os profetas vinham e falavam, você vai ser um pregador. Eu falei, como? Eu posso falar na frente dos outros? Mas hoje eu entendo que é Deus que faz. Hoje se cai uma pessoa endemoniada ou um mover de Deus, eu sei que é Deus que faz. É Deus que faz, não sou eu. Não é o pastor Fábio, não é o Maurício, não, é Deus que faz. Só que para a gente aprender isso, querido, a gente tem que ser confrontado. O orgulho ele só sai através do confronto. O orgulho ele só sai através do confronto. E eu creio que a palavra de Deus te confrontou essa noite. Eu quero que você se coloque em pé. Não deixe o orgulho roubar o melhor do ministério, querido. Às vezes nós achamos que nós somos alguma coisa e começamos a nos orgulhar. E nós temos que parar de vez em quando e falar, Deus, eu sou orgulhoso. Como eu acho que as coisas acontecem por causa de mim, Deus. Como eu me acho melhor do que os meus irmãos. Às vezes eu vejo os defeitos dos meus irmãos
para frente, você que entendeu essa palavra, que falou com você em alguma área, eu queria que você saísse do seu lugar e você viesse aqui à frente. Sabe por quê? Porque você vai se expor, falar: Deus, eu sou orgulhoso, eu preciso entregar isso diante do Senhor antes que eu perca o melhor do Senhor para minha vida. Porque o teu ministério, querido, ele vai crescer. Aquilo que Deus colocou na tua mão, ele vai crescer. Por exemplo, eu vou usar o exemplo do Gregor. O Gregor é arquiteto. Há uma unção sobre a vida dele. Eu ministrei até ontem sobre isso. Há uma unção sobre a vida dele, para que ele sirva pessoas através da arquitetura. E ele vai crescer de forma sobrenatural. Só que se ele não tiver com o coração em Deus, sabendo que Deus é quem faz, ele vai crescer da maneira que ele cresce, da velocidade que ele cresceu, vai ser a velocidade da queda. Porque o orgulho procede aqui. E você tem uma unção sobre a tua vida. Porque antes da fundação do mundo, Deus já sonhou com você e já colocou dentro de você a unção necessária para que você cumpra o projeto de Deus para a tua vida. Só que se essa unção for ativada e você começar a crescer e o orgulho não sair, você vai acabar caindo. E é por amor que eu trago essa palavra para vocês. Se você sente que você precisa ter um confronto com Deus, eu peço que você saia do seu lugar e venha aqui para frente. Nós queremos orar com você. Muitas vezes nós temos que nos expor, querido, falar: cara, Jesus, ele foi crucificado nu. Só que a gente vê os crucifixos assim, ele tem aquele paninho para ficar mais ético. Mas Jesus, ele foi crucificado nu. E ele foi exposto. E muitas vezes nós temos que nos expor e falar: Deus, eu preciso que isso saia. Eu preciso entender quem eu sou. Porque eu não quero deixar que o orgulho tome o melhor do Senhor para mim. Feche seus olhos, converse com Deus. Sim, Pai, muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo precioso. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não vem nos acusar, mas o Senhor repreende, Senhor, aqueles que o Senhor ama, Senhor. E o Senhor trata por filhos, Senhor, aqueles que o Senhor ama, Senhor. E se hoje o Senhor desvendou ou mostrou algo em nós, Senhor, é porque o Senhor nos ama, Senhor. Nós te agradecemos pelo seu amor, Senhor. Nós te agradecemos pelo seu amor, Deus. Nós te agradecemos pelo seu amor. Tenha um tempo com Deus agora. Deixe essa canção te ministrar. Fale com Deus. É o teu tempo com o teu Deus. Agora é o tempo de você com Deus. Fale com Deus. Fale, Deus, eu preciso de uma renovação na minha mente, Deus, nessa noite. Eu preciso renovar a minha mente. Deus, eu quero ser como uma criança nos teus colo, no teu colo, Deus. Uma criança, ela não se orgulha, Deus, ela simplesmente descansa nos teus braços, Deus. Tira a
Mesmo que aquela pessoa, às vezes ela me irrite, eu vou servir ela, eu vou servir, eu vou me colocar embaixo. Quando a Bíblia fala suportai-vos uns aos outros, às vezes as pessoas traduzem, eu tenho que suportar o Maurício porque ele é chato e eu tenho que aguentar ele. Não. Suportar você não se colocar embaixo dele e levantar acima de você. Vamos suportar as pessoas como nós, as pessoas vamos dar isso para a gente, né? Amém? Vamos servir as pessoas. Estamos em avivamento, amém? Sabe o que é avivamento? Sabe o que é avivamento? Avivamento é arrependimento e confissão de pecado. Porque nós começamos a nos arrepender pelo confronto da palavra de Deus. A palavra de Deus nos confronta, nós nos arrependemos. Nós começamos a mudar as nossas atitudes. Assim, as nossas atitudes mudando, nós começamos a contagiar as pessoas. E essas pessoas começam a contagiar a nossa sociedade. Sabe que projeto avivamento genuíno reproduz? Mudança de comportamento. Assim, quando a igreja começa a mudar o seu comportamento, a criminalidade ela diminui, o roubo diminui, começa a diminuir tudo. Por quê? Porque a igreja está em avivamento. Avivamento é quando você começa a servir muito mais do teu trabalho. Às vezes avivamento é quando a gente cai na unção. Eu amo isso. Mas avivamento é quando eu entendo, eu começo a trabalhar muito mais, servir muito mais. Eu paro de matar medo no meu trabalho porque eu estou em avivamento. As minhas condutas mudaram porque eu quero servir. Amém? E nós estamos em avivamento. Essa semana nós vamos servir pessoas. Amém? Que Deus te abençoe. Graça